Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Lives para se orgulhar, um evento que celebra a diversidade dentro das organizações. Eu sou a Thaís Holanda, do time de Sales aqui na Talent Academy, e também sou a head do Comitê de Diversidade. Bem, a live de hoje é uma das primeiras iniciativas promovidas pelo Comitê de Diversidade da Talent Academy e tem como objetivo abordar temas essenciais de diversidade e inclusão, que são extremamente necessários para as organizações e para a sociedade como um todo. Hoje é dia 21 de maio, o Dia Mundial da Diversidade, e a gente não poderia deixar de aproveitar essa data para discutir esse tema que é tão fundamental e tão conectado com a nossa realidade. O Brasil é, sem dúvida alguma, um dos países mais diversos do mundo, mas ainda assim muito desigual. Bem, infelizmente, essa é uma característica marcante no nosso país, onde existe uma divisão social de trabalho, uma divisão de renda, que vai ser acentuada por fatores como acesso à saúde, saneamento, segurança e um fator extremamente preocupante, a educação. E trazendo esse tema para o contexto organizacional, como que as empresas podem e devem se envolver em assuntos que saiam do core business do negócio e que toquem na vida real? Isso quem vai responder para a gente é a Lu, uma convidada especial que a gente está trazendo aqui hoje. Bem, para falar um pouquinho dessas questões hoje, queria convidar a Lucinéia Garcia, psicóloga social, especialista em inteligência emocional, que trabalha com jovens da Gerando Falcões, que é uma ONG parceira aqui da Talent Academy, e que foi fundada pelos incríveis empreendedores Edu Lira e Lê Maestro. Bem, Lu, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Começa contando um pouquinho para a gente sobre a tua experiência, sobre o teu trabalho como psicóloga com jovens da Gerando Falcões e como que você enxerga a diversidade social que é presente no seu dia a dia. Olá, pessoal. Oi, Thaís. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, atualmente, eu sou psicóloga, atuo na Gerando Falcões como especialista de inteligência emocional. E para mim, assim, atuar com jovem de periferia e favela, quando a gente fala de inteligência emocional, é fundamental. Eles estão tendo acesso a um conhecimento que eles nunca tiveram. Então, a gente trabalha muito a questão das emoções. Hoje a gente trabalha com os pilares do Daniel Goleman e do método Casel, Socio-Emotional Learning. Então, a gente trabalha autoconsciência, autoconsciência social, de uma maneira muito dinâmica, né? E a Talent, como parceira nossa, então, o que a gente faz? Bem no início do programa, nosso programa ele dura aí de 5 a 6 meses. Então, no início, a gente fala para o jovem responder o teste da Talent, né? E esses jovens, quando a gente fala de diversidade, às vezes uns têm dificuldade de interpretação. Então, nesse primeiro momento, a gente ajuda eles a entender, né? Até traduz algumas coisas para eles. Quando eu olho para a diversidade, a gente trabalha com esses jovens no período de 5 a 6 meses, desenvolvendo essas competências. E, no início, a gente já aplica o teste da Talent, que para a gente é uma ferramenta excelente. Então, a gente observa o que aquele jovem precisa desenvolver. A gente usa hoje o mapa e o propósito. Então, o propósito a gente entrega para os mentores, que os jovens eles têm mentores voltados para a carreira, né? Então, desenvolvimento de currículo, habilidades e competências. Então, esse mentor ele usa o teste da Talent, do propósito, para ver, né, o que move os jovens, o que motiva, qual que é o perfil dele. E o mapa vai sair ali o que ele precisa desenvolver. Então, a gente tem profissionais que a gente chama de inteligência emocional, que faz o atendimento individual também desses jovens, e elas olham ali para o mapa e vê o que aquele jovem precisa desenvolver. É colaboração, é empatia, o que ele precisa desenvolver, e ela foca nesse desenvolvimento com esse jovem individual. E no grupo a gente trabalha aí as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas em grupos, a gente segue os pilares, mas a gente também consegue visualizar pela Talent o que aquele determinado grupo mais precisa desenvolver. Então, hoje a gente atua assim, e aí eu vejo, quando eu vejo na questão da diversidade, para o jovem, pensando no jovem de periferia e favela, por exemplo, às vezes eles têm dificuldade de interpretação simples, né? Então, já é uma coisa que a gente está pensando no próximo semestre, em trazer, pelo menos, roda de conversas voltado para a questão de leituras, né? Leitura de texto simples, porque a interpretação não é nem a questão de você aprender ortografia, algumas coisas assim, mas incentivar eles a lerem mais, né? E começar com leituras mais simples. Acho que é isso.
Muito legal o teu depoimento. E puxando um pouquinho para essa parte de diversidade, eu queria entender a tua visão a respeito de o que seria diversidade, né? Um relato pessoal teu e até de dia a dia com esses jovens, você lidando com esses jovens. Como é que você enxerga a diversidade, né? O que seria para você a diversidade? A diversidade é a gente respeitar as diferenças, né? É ter os mais diversos num único lugar. Então, é como o Edu fala, né? O preto com branco, o rico com pobre, o gay com evangélico, né? Ele sempre cita Sim. isso, mas assim, a gente aceitar todas as diferenças e num único ambiente. Então, a gente trabalha muito isso. E até nos grupos a gente não vê essa diferença. Então, todo mundo é igual no sentido assim de respeito, né? Mas a gente respeita muito as diferenças. Não é uma coisa que é levantada no grupo no sentido assim, olha, você vê aquele jovem, ele é diferente. Não, a gente não trabalha isso. A gente, por exemplo, já chegou a ter jovens que moram em abrigos, outros moram com família, e ok, né? Mas se em algum momento surgir essa questão, ou de homossexualidade, a gente vai falar sobre isso, não tem problema, porque a gente fala também, mas a gente trabalha muito forte quando a gente fala de consciência social, que eu vou respeitar o outro, independente de quem seja esse outro, como ele é. Mas eu acho que essa diversidade a gente ter pessoas de diversos estilos, de diversos lugares no mesmo espaço, sabe? Construindo junto. Sim, muito legal isso. É uma visão muito bacana de diversidade. A gente sabe que a gente vive num país plural, completamente plural, né? E assim, a gente sabe que as experiências individuais, elas vão variar, as desigualdades, as discriminações, elas nem sempre são expostas, né? Estão explícitas. E aí, como que a gente pode fazer para detectar a forma mais sutil, a forma mais velada das discriminações e das desigualdades, na tua concepção? Olha, tá, eu acho que realmente está velado. Às vezes até a gente mesmo, tem algumas falas de preconceito e a gente não percebe. Então, e eu acho que é isso. Primeiro a gente precisa entender, e aí a gente começa a refletir sobre isso. Nossa, por que eu tô falando isso? Ou como eu falei isso para essa pessoa? E fazer uma análise, né? Será que é legal o que eu tô falando? Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo. Minha mãe, ela... Até então, né, a gente estava falando muito do criado mudo, né? E aí veio essa repercussão de criado mudo. Sim. Mas minha mãe é mais velha, né? Ela toda a vida foi um criado mudo. E aí a gente estava conversando, ela ficou meio confusa. Não é criado mudo. Falei, mãe, agora estão falando mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Eu falei, você sabe por que é criado mudo? Aí eu expliquei para ela, mas ela já tinha visto em algum lugar que não era mais criado mudo. Mas são coisas que tá na nossa sociedade, a gente só repetiu. E veio repetindo. Eu também sempre falei criado mudo, porque minha mãe falava. Enfim, e aí a gente vai atrás da história e fala, não é legal falar isso. Então, acho que é trazer essa reflexão. Acho que todo mundo, o primeiro passo é se policiar, pensar mesmo, que coisas que eu falo, ou até mesmo a gente às vezes fala as coisas para a pessoa e perguntar, você se incomoda de eu falar isso? Durante muito tempo teve a questão do, falo preto, falo negro. Não é negro, é preto. Mas assim, como que a pessoa gosta de ser chamada? Ela se incomoda ou não? Eu acho que isso é muito mais importante do que a definição, né? Então, porque a gente, às vezes, eu tenho amigos que me chamam, nega. Pra mim, tudo bem, eu não me incomodo com isso. Vai depender de quem fala, como fala e com que intuito a pessoa fala. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso e sim, dar o feedback para a pessoa. Se ela é nosso amigo, se é uma pessoa que está no nosso círculo, por que não? A gente fala, olha, eu me incomodo quando vocês falam isso. Ou, você percebe que quando você fala isso, você está atingindo determinado público ou determinada pessoa? E aí não é só cor, a gente fala de sotaque também, né? Que às vezes as pessoas... É a questão do japonês ter que ser inteligente, né? E se ele não é, nossa, que estranho. Sim. Então, são pequenas coisas que tá na nossa sociedade, a gente às vezes vai repetindo, mas acho que começa o processo da gente parar e refletir, e a gente tá em volta das pessoas e perguntar o que elas preferem, ou como elas veem isso, né? Quem tem o papel de fala, né? Esse olhar empático que a gente precisa ter, né? Eu acho que procurando entender e respeitar o espaço do outro em relação às suas diversidades, às suas diferenças, às suas pluralidades, né?
Então, eu acho que é bem interessante levar esse olhar para as discussões, para as rodas de debate e até para o trato que a gente tem com as pessoas no dia a dia, né? E uma coisa que eu penso bastante, eu reflito bastante, é em relação às lideranças que hoje estão à frente, por exemplo, como você, trabalhando com jovens, né? Qual a ideia que você tem, ou estratégia, por exemplo, que a gente poderia levar para as lideranças para lidar com a desigualdade e com as diferenças dentro das organizações, de forma um pouco mais eficaz, de forma um pouco mais incisiva? O que tu acha, assim, que as lideranças podem fazer em relação a isso? Acho que o primeiro passo, tá, é não negar. A gente não pode negar que existe isso, Sim. né? Não existe, minha empresa é perfeita, meu time, existe, né? E aí a gente fala de um pré-conceito, que são os pré-conceitos que a gente tem, das nossas crenças, valores, sociedade que a gente está. Então, o primeiro passo é não negar e também ter uma escuta ativa. Eu acho que escutar as pessoas, né? Então, se eu estou falando de gênero, vamos escutar essas pessoas. O que eles acham, o que eles sentem, como eles se sentem naquela empresa. É o primeiro passo, é a escuta. Vamos entender o que te incomoda, alguém já te respeitou, como que você percebe diferença onde? É no salário? É na forma de tratarem? O que é? Se são negros? Enfim, quando a gente fala de diversidade, procurar na empresa entender as mais diversas pessoas e ter essa escuta. Sua empresa, né? Você como líder, ela não está diversa? Vamos ser mais diversos, né? Então, o que eu preciso mais? Ter mais mulheres no cargo da liderança? Eu preciso de mais negros nessa empresa? Eu preciso de mais homossexuais? O que eu preciso, né? Para ser realmente uma empresa diversa. E ela também entender que com a diversidade, com pessoas que pensam diferente, a probabilidade da empresa crescer é muito maior, né? Porque as pessoas de lugares diferentes, que pensam diferentes, vão trazer ideias inovadoras, né? Então, agregar, né? Irão agregar. Então, acho que o primeiro passo é ouvir essas pessoas. Se você tem essas pessoas na empresa, ouvir. Se você não tem, busca essas pessoas. E aí, sim, você vai tomar uma ação. Porque eu não gosto de falar que uma ação que vai servir para uma empresa vai servir para todas. Porque você vai ter que entender se os seus outros funcionários respeitam a diversidade também, se não, como que eu posso fazer isso? Trazer essa questão da diversidade para a empresa. Então, você também tem que entender qual é o perfil, como que são os seus colaboradores para você fazer essa ação. Mas é muito importante essa escuta. Bacana, bacana. É interessante você trazer essa visão, porque uma das coisas que eu gostaria de te perguntar era exatamente voltada para ações que as empresas podem realizar para que as empresas não fiquem só no discurso de não basta não ser preconceituoso, ou não basta combater o preconceito, a gente precisa agir, a gente precisa colocar em prática dentro das organizações algumas medidas, em termos de estudo, em termos de conscientização. O que você acha que as organizações precisam e podem fazer para melhorar o nível de conscientização dos seus funcionários, para elevar e modificar o tipo de cultura organizacional voltada para essas diversidades? Eu acho que trazer mais conteúdo, falar sobre, fazer palestra, mas eu acho que muito mais do que você trabalhar como a gente fala, com metodologia ativa. Além de ter uma pessoa ali que fica falando e outras escutando, vamos vivenciar. Então, vamos tentar colocar situações. O que você faria se você ouvisse isso? Então, a gente até trabalha, né, meio que a gente brinca, né, meio que um psicodrama, mas no sentido de eu falei isso para tal pessoa, e aí você marca isso, né? E você tem que seja o inverso, que a pessoa que falou passe por aquela situação. E ela vai refletir, nossa, não gostei do que eu ouvi. E aí, talvez a pessoa vai refletir, nossa, não foi legal, e eu falei isso. Aí alguém dá o feedback, lembra que você falou isso para a pessoa? Foi em outro momento, mas talvez ela se sentiu da mesma maneira que você sentiu quando eu falei isso. Então, e aí trazer para discussão, fazer roda de conversa, porque como que você se sentiu quando você ouviu isso? Então, acho que aí é prática, é na prática, porque aí sim você estar no lugar do outro. Porque é muito fácil eu falar, as pessoas falam, no seu lugar eu faria isso, mas no seu lugar, com a história do outro, você não viveu a história do outro. Você estaria no lugar do outro com a sua história, então você tomaria essa decisão. Mas no lugar do outro, com a história do outro, talvez sua visão fosse diferente.
Acho que é prática. É exatamente o olhar empático, né? É exatamente tentar se colocar no lugar do outro, mesmo tendo uma história diferente, mesmo tendo dores diferentes e marcas diferentes, mas para tentar ter um pouquinho de empatia e tentar compreender um pouquinho o universo do outro, que muito provavelmente é diferente do nosso, né? É muito bacana isso. Então, assim, a gente sabe que hoje a diversidade ela vai se basear em 3 principais argumentos, né? De que cada indivíduo é único, nós somos únicos, né? Nós somos plurais, nós somos diferentes uns dos outros, então cada indivíduo é único. Os indivíduos e suas sociedades, eles são interrelacionados e interdependentes, por mais que eu e você, Lu, sejamos diferentes uma da outra, a gente se relaciona e a gente é interdependente do outro no quesito sociedade, né? E a gente sabe que a sociedade e a cultura são dinâmicas, né? As mudanças estão aí, elas podem ser rápidas ou graduais, né? Então, o que você pensa sobre isso e como que a gente pode endereçar essa questão do tema, essa questão desses 3 pilares, desses 3 argumentos que norteiam, na realidade, a diversidade social? É muito, muito bacana tudo isso, porque tudo envolve, para mim, inteligência emocional. Eu tô tão dentro disso que, para mim, é assim, primeiro eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que me machuca, o que não, quais são os meus gatilhos, e aí eu vou entender o outro. Eu parto para entender quem é esse outro. Eu entendo que o outro ele tem a história de vida dele, e que em algum momento a gente vai se encontrar, né? Seja no trabalho, seja nas relações, em algum momento. E aí, como que eu também uso a minha empatia para entender a história desse outro, mas também trazer as minhas questões, né? E aí eu me colocar também, mas sempre respeitando para a gente atingir um objetivo, né? Porque a gente está em sociedade. Se a gente está em sociedade, a gente vai se relacionar com pessoas diferentes, de lugares diferentes. Essa relação atingir um objetivo em comum, né? Seja ele qual for. A gente tem mais qualidade de vida, a gente está numa sociedade mais empática, onde as pessoas se respeitam. Então, como que eu pratico isso de fato? Então, eu acho que talvez o primeiro passo de tudo é eu me conhecer. E eu também saber entender o outro, né? O Daniel Goleman fala, nesses últimos anos, o número de violência tem aumentado. As pessoas estão mais estressadas. E aí, se eu não entendo que eu me incomodei com o outro, porque ele me disse uma frase que me lembrou a minha infância, ou que ele me lembrou uma época, alguma pessoa que eu não gostei, e aí eu vou levar esse sentimento pro outro, que não tem nada a ver com a história, vai gerar um conflito, e vai virar coisas maiores, e às vezes a gente acaba falando por outro coisas que a gente não gostaria, ou coisas para machucar mesmo o outro, que a gente sabe que machuca, e isso vai se tornando uma coisa maior. Então, a partir do momento que eu consigo gerenciar minhas emoções e também compreender o outro, que o outro, apesar dele ser muito diferente, dele ter criações diferentes, ele é um ser humano que ele sente como eu. E que às vezes ele está sofrendo também, ele não está sabendo lidar com isso. Então, como que eu posso ajudar ele a ter esse olhar e ajudar e ter uma melhor relação, já que a gente vai estar se encontrando o tempo todo, se relacionando, indireto ou diretamente. E aí um exemplo disso é a pandemia, um negócio aconteceu lá na China. E talvez quando eu estivesse lá na China, tá na China, né? Estamos aqui normal, vida que segue. Mas afetou todo mundo. Então, como também é importante eu me preocupar com o meu vizinho, porque o que pode acontecer, ela pode me afetar. Então, como que a gente se ajuda, né? Para todo mundo, na verdade, ter uma vida melhor e ter as mesmas oportunidades. Sim, sim. É extremamente importante falar de ter as mesmas oportunidades, né? Aquele olhar um pouquinho mais justo, de tratar os iguais à medida de sua igualdade, os desiguais à medida de sua desigualdade, mas sempre, 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 sempre promovendo ações que possam diminuir essas disparidades que a gente encontra aí na sociedade. Muito bacana o teu relato. E assim, só para a gente finalizar, queria saber de você como que hoje a Gerando Falcões atua para educar o mundo corporativo, né, em relação a esse tipo de tema. E assim, se as empresas hoje, de fato, elas estão abertas a mudar em relação à diversidade, se elas estão mais inclusivas, se hoje elas têm uma cultura muito mais voltada para a inclusão e para atenuar essas desigualdades. Hoje a Gerando Falcões tem um programa aí, a CIDI, né, que lançou aí nas redes, então
é um curso que para executivos, para as empresas, para elas terem ações sociais dentro das empresas. Então, acho que é um projeto piloto agora, mas com certeza vão ter outros programas. Então, a ideia é que, de fato, eles implementem. A gente hoje também a gente tem bastante parceiros, né, executivos. Então, eles têm esse contato com a Gerando. E acho que é muito o que o Edu fala, né? A gente está construindo pontes. Eu só vou mudar meu pensamento se eu conhecer o outro lado. Porque até então, ambos os lados têm os preconceitos dele, porque é o que eu acho, é o que eu li. Mas eu, de fato, só vou saber se eu ir lá conhecer, ver o que é, qual é a realidade. Entender que às vezes as pessoas não mudam porque elas não querem, mas elas não conseguem. Né? Entender que sim, é necessário uma ajuda, sim, para ela conseguir seguir. E que isso não é uma questão de... as pessoas falam, né? Assistencialismo e tal, e a pessoa vai viver disso para sempre. Não é isso. Mas que às vezes a pessoa ela precisa sim de ajuda para entrar no nível para competir com muito alto, porque senão ela não consegue. Então a gente constrói essas pontes que ambos conseguem ver a realidade, assim como também uma pessoa que tem um poder aquisitivo não é feliz o tempo todo. Então a gente também pensa, nossa, porque dinheiro... Não, também tem os seus problemas lá em cima. Então, assim, como que a gente fazendo um entender um lado do outro, a gente consegue seguir? Então, as empresas, hoje eu acho que sim, tem muitas empresas com diversidade, e quem não está preocupada com a diversidade vai ficar para trás, porque se a gente fala num Brasil onde há pessoas diversas, né? Então, como que a empresa não vai estar preocupada com isso? Ela tem que ter dentro da empresa o público mais diverso possível, né? O número de colaboradores mais diverso possível. E também ela tem que atender esse público que compra, que consome, seja um produto, seja um serviço, que é uma galera que é diversa. Então, se ela não entrar nisso... E hoje eu acho que a gente está cada vez mais consciente de pesquisar, de olhar, de ouvir sobre essa empresa trabalha com diversidade, né? Trabalha com sustentabilidade, a gente sempre procura saber, cada vez mais as pessoas estão interessadas nisso. Então, assim, quem não procurou, em algum momento vai procurar e vai ter que aprender com isso. E como que eu faço, né? Então, assim, e talvez vai procurar gente, outras pessoas que podem ajudar nesse processo. Então, a gente tem várias pessoas, a Nina, a Rachel, o Mark, são pessoas que estão aí entrando nas empresas também para falar de diversidade, porque todo mundo está vendo que é muito importante. E as pessoas vão deixar de consumir pessoas que não trabalham com diversidade, com inclusão, né? E inclusão de fato. E quando eu falo inclusão, é realmente inclusão, não é só você, não é segregação, não é você realmente fazer a inclusão das pessoas. Não é você colocar lá para falar que tem um número X, mas tá, como eu estou trabalhando de fato, isso, como essa pessoa está sendo realmente, ela está sendo importante para a empresa. Eu estou vendo ela não como mais um número, uma meta que eu tenho que atingir aqui dentro, mas realmente como eu estou incluindo ela de fato, nas relações, na convivência, quais ações eu estou tomando. E aí eu acho que as empresas vão mostrar isso, e as pessoas estão investigando isso, não é só falar eu sou diversa, que eu sou uma empresa diversa, inclusiva, tal. Mas o que você faz para você mostrar que é isso? Acho que esse é o fundamental. Bacana. Eu acho que uma coisa que você falou e que me chama muita atenção e que eu acho que as empresas precisam replicar é o olhar para essa inclusão e dizer assim, como tem sido a experiência dessa pessoa dentro da minha organização? Ele tem se sentido bem com as ações que estão sendo realizadas voltadas para a inclusão? Eu estou indo pelo caminho correto em relação às ações que eu estou promovendo para que aquele indivíduo se sinta parte daquela comunidade? Então, eu acho que não é só promover algumas ações, mas ter um feedback daquelas pessoas que estão vivenciando ali dentro, para entender se elas realmente estão se sentindo atingidas, se elas estão se sentindo bem e confortáveis diante daquelas ações, né? Muito bacana, muito, muito, muito mesmo. Eu te agradeço demais, Lu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem voltada para o nosso público em relação à diversidade, eu vou ficar super feliz e é isso, só tenho a agradecer. Imagina, tá? Obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso. A gente agradece. Isso. O que eu queria falar é assim, eu acho, gente, que para a gente começar a trabalhar com a diversidade, ou falar de diversidade, é super importante a gente falar em todos os ambientes,
Mas o que é fundamental, acho que eu falei disso o tempo todo aqui, é escuta. E a escuta empática. É realmente eu estar ouvindo o outro, escutando o outro, e para eu ter uma ação, né? O que está incomodando, o que esse outro precisa. E outra coisa também, quebrar os nossos preconceitos. Porque a gente tem preconceitos de alguma coisa. Então, é analisar. Eu acho que também quando a gente analisa, pense, nossa, acho que eu tenho um preconceito disso, né? Você já chega armada, já chega pensando em uma coisa. Então, olhar pra gente também e ter essa escuta empática com o outro. Escutar o que o outro precisa. Eu vou só finalizar falando que eu lembro, muito tempo atrás, eu tive uma aula, né, voltada para a questão de deficiência, enfim, e aí eu lembro que eu sempre quis ajudar as pessoas. Então, se eu vejo, eu vou e ajudo. E aí me falaram assim, olha, primeiro, as pessoas, às vezes, elas não gostam de ser ajudadas, você tem que perguntar se elas querem ajuda. Então, por exemplo, eu vou ajudar um deficiente visual a entrar, sei lá, entrar no ônibus. Eu tenho que perguntar, posso te ajudar? E aí sim, né, a gente tem que pedir licença até para tocar nas pessoas. Então, o quanto que a escuta é importante. Às vezes você pode falar, eu não sei o que fazer, como agir. Então, escuta essa pessoa, pergunta como que você pode ajudar, o que você pode fazer, e como que ela gostaria de ser tratada ou chamada. Acho que isso é muito importante. Obrigada, pessoal. Gratidão por estar aí. Lu, muito obrigada. Em nome da Talent, a gente fica muito feliz em te receber e ouvir um pouquinho da tua experiência e falar um pouquinho a respeito desse tema que é tão importante. E a Talent está só começando nesse caminho, né? A gente espera encontrar você em outros momentos, tá? Então, sinta-se super, super, super bem-vinda a debater com a gente outros temas pertinentes aí. Muito obrigada mais uma vez, Lu. Beijão. Beijo, tamo junto, vamos que dá. Tamo junto. Beijo. Eu adoro falar do tema de diversidade, na verdade, gente, eu acho tão legal. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer para as rodas, né? Tem gente que não gosta de falar sobre. E aí eu falo dessa diferença porque minha irmã fez relações internacionais e sempre tinha algumas pessoas que vinham com uma visão muito diferente, né? Então, até minimizando essa questão, né? A pessoa fala, mimimi. Mas você tem que discutir sobre isso. E aí eu lembro dela de um professor muito claro que ela falou, que ele falou, olha, gente, eu sou de classe alta, sempre fui, e eu também tinha meus pensamentos com relação a isso. E aí ele foi vivenciar, ele conheceu esse outro lado, ele meio que fez uma imersão. Aí sim ele mudou o pensamento dele, mas porque ele conheceu. Saiu da bolha, que eu acho que é fundamental, né? Então, às vezes a gente fica naquela questão, mas eu só vou entender mesmo se eu for pro outro lado. Eu acho que, não falei, mas a Gerando tem várias ações com filhos de herdeiros, a gente já tem, por exemplo. Então, que eles vêm aqui na Gerando Falcões, eles visitam a favela, eles vivenciam isso, né? Então, acho que são ações que a pessoa, ela sai da bolha e ela fala, pô, é muito pior do que eu imaginei, né? Ou não é o que eu imaginei que era, né? Sim, e é super necessário. A gente, na bolha da gente, às vezes é muito confortável. Para quem tem uma posição de privilégio, para quem tem uma posição assim, tá em classes sociais um pouco mais elevadas, ou para quem nunca vivenciou na pele o preconceito em relação à raça, o preconceito em relação à homofobia, transfobia, bifobia, para quem nunca também vivenciou na pele a questão do preconceito contra o PCD, porque existe, e existe mais do que a gente imagina. É algo que não é tão difundido, tão falado, mas existe, gente. Quantas pessoas por aí não escutam o tempo inteiro palavras capacitistas que a gente precisa tirar do vocabulário da gente e que é muito difícil a gente tirar. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha tia, soltei uma palavra que, de imediato, eu fiz, eita, isso é uma palavra capacitista. Ela olhou para mim assim, ela tem 72 anos, então é de uma geração completamente diferente da minha. Ela olhou assim para mim, aí eu fiz, é uma palavra capacitista. Vou falar boba, vou falar, né? Assim, mas é uma palavra capacitista. E aí ela ficou refletindo naquilo e depois eu paro para explicar para ela, para dizer o que é aquilo. Mas são coisas de dia a dia que às vezes a gente nem nota, mas que a gente replica. Às vezes a gente não está fazendo por mal, mas a questão a gente replica.
Quantas mulheres, por exemplo, não replicam o machismo? A gente não tem como ser machista, mas a gente replica o machismo, né? Quantas pessoas da comunidade LGBT não replicam o preconceito voltado para o homossexual, para o transexual, para o bissexual? Inúmeras vezes já me peguei soltando brincadeirinhas que eram completamente preconceituosas, sendo eu daquela comunidade. Né? Então, para a gente ver como até as pessoas que estão inseridas em determinadas comunidades, elas precisam passar por aquele momento de desconstrução. Elas precisam realmente rever determinados conceitos que são trazidos lá da sociedade que criou a gente. Criou, exatamente.